Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando o nosso painel de hoje, num oferecimento da Sicredi. Traga sua poupança para a Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós agora já liberados da legislação que nos impunha aí algumas restrições do horário eleitoral, as eleições passaram, enfim, a gente respeitou tudo e estamos agora liberados, enfim, para poder falar não apenas de política, mas o que é mais importante é repercutir junto com pessoas abalizadas que têm uma visão macro sobre a situação do nosso país, o que é que poderá vir, enfim, o que é que está à nossa espera, ou o que é que nós podemos fazer para que essa espera se torne melhor do que os últimos tempos que nós temos vivido até agora há pouco. E, para tanto, nós estamos recebendo aqui com muito prazer o professor, o empresário Júlio César Brondani, que é presidente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico e é um cidadão erechinense, enfim, que conhece Erechim profundamente, ama a cidade apaixonadamente e, acima de tudo, além de tudo, também é um homem que viaja bastante, enfim, está no centro dos acontecimentos nacionais e, por que não, mundiais. Vou tratá-lo como amigo, Júlio, tá? Porque, perfeitamente, se me permitir, o presidente, a figura do presidente, a figura do professor. Júlio, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao painel. Obrigado, José Adelar. Também a nossa saudação à audiência. É uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez e trocar ideias e também deixar manifestado ideias que se fundem, provavelmente terão um futuro promissor. E aqui, todas as vezes que a gente vem, se sente muito à vontade, porque na sua pessoa, de quem sou amigo desde a tenra infância, a gente se identifica muito com ideias e ideais e também, como você ama profundamente a nossa cidade, a nossa comunidade, a nossa região. Bom, eu já de imediato vou lhe lançar um desafio aí, então. Nós vivemos com Richard Nixon e John Kennedy a primeira eleição em nível mundial que foi praticamente decidida pela TV. Depois a televisão ela entrou para valer nas eleições mundo afora e no Brasil não foi de outra forma. Só que desta feita, no nosso país, nós tivemos um candidato que ganhou as eleições
com 8 segundos de TV. O senhor que é um estudioso dessa área de marketing, enfim, o que foi que aconteceu? Na verdade, antes da TV tinha o rádio, aí todos nós nos atualizávamos pelo jornal e pelo rádio, ou por ambos. Com o advento da TV, que na época se dizia que era um cinema em casa, mas na verdade a TV, o propósito dela é lazer, entretenimento, informação e cultura, teve o seu ciclo e impôs culturas também no país e no mundo. No mundo, já há bastante tempo, a TV aberta em si, ela sobrevive de talk shows, sobrevive de programas esportivos e noticiários, que sempre, lá também tem problema nos noticiários, no exterior. Mas hoje a importância relativa para o processo decisório e também de informação, a TV, ela deixou de ter o protagonismo que teve no passado. Há hoje outros meios de comunicação mais rápida, as chamadas mídias sociais, que formam redes sociais e cuja velocidade ela se propaga de uma maneira exponencial, tanto a velocidade quanto o que se chama também de inverdade de notícias plantadas, que todos nós conhecemos por fake news. Então, o mundo mudou, o Brasil mudou mais rápido agora recentemente, por conta de que, no caso, a TV, ela deixou de ter a sua isenção, que é o princípio da informação. A isenção, a veracidade dos fatos, os fatos sendo investigados, não tomar partido, isso as pessoas vivendo uma realidade e vendo outra na mídia eletrônica, veículo, televisão. Isso impactou, evidentemente, e quando aparece um personagem, que não é personagem, é um candidato, mas alguém do perfil que pudesse representar uma esperança na mudança do estado de coisas, a TV não teve a menor importância. Haja vista que um candidato fez aliança até com Lúcifer para pegar tempo de TV, e eu ouso dizer que ninguém tinha coragem ou paciência em assistir um segundo esse candidato, no caso que eu estou falando do Geraldo Alckmin. Então, há, de fato, um novo momento. Esse momento transfere ao indivíduo a possibilidade de ser protagonista. Nós estamos vivendo hoje, através dessa nova mídia, a mídia social, um novo momento que tem a vantagem de aproximar pessoas e a vantagem da instantaneidade e a desvantagem de se ver muita bobagem publicada e algumas, como veracidade, por má fé e outras por ignorância mesmo. Então, num país onde nós estamos com um problema seríssimo de formação e educação, isso também não deixa de ser um problema. Ele é, de fato, uma nova fronteira da comunicação, mas não deixa de trazer consigo o problema
da falta de conhecimento, da falta de sabedoria e da falta de freios necessária, evidentemente, para se manifestar em algo que é muito instantâneo e em tempo real. Bom, o senhor evidentemente que deve ter já pensado, imaginado, prospectado, enfim, o que a gente pode esperar do governo Bolsonaro? Eu acho que estamos sob nova direção. Então, em todos os sentidos. Exatamente. O país que ao longo... Quando eu falo em todos os sentidos, não é apenas a troca de um nome, não, ou de um partido. Não. Estamos sob nova direção e sob um novo patamar que nós vamos... o país é relativamente jovem em comparação com civilizações que têm 5.000 anos. Nós temos pouco mais de 500. Experimentamos ao longo dos anos várias situações de crise política, econômica. Agora nós chegamos num momento onde a crise política, a crise econômica, a crise ética, a crise moral e a crise do analfabetismo funcional conseguiram se unir, e essa é uma união que destrói qualquer civilização, que além da destruição, ela deteriora o caráter e o patriotismo de uma nação. Eu aprendi ao longo dos anos e ao longo da vida de que uma democracia é um regime de convivência e não de exclusão. E de que a democracia e a alternância tem que respeitar o Estado e a nação brasileira. O Estado, que é a sua constituição jurídica, e a nação, que somos todos nós, povo brasileiro. O que se viu ao longo desses últimos 30, 40 anos, e mais notadamente na última década, um pouco mais de uma década? Um conjunto de pessoas com a pior biografia possível, tomando conta do Estado, apropriando-se do Estado e virando as costas para a nação brasileira. Isso foi a causa maior dessa deterioração, porque se a educação passa a ser negligenciada ou deliberadamente enfraquecida, se a ética e a moral não são respeitadas, se saqueia o erário e o Estado, qual é o futuro que um país tem? Não tem futuro. Mas na democracia isso não sobrevive, e nem na falta dela. Vejamos o que está acontecendo hoje com a Venezuela e com outros países, e mesmo Cuba, que não vão ter saída se não abrir para a sua nação, para seu povo, os destinos e as escolhas que tem que fazer. Isso trouxe, evidentemente, um passivo muito grande, e a pessoa que foi eleita nesse novo governo, ela foi eleita com a esperança de devolver a esperança à nação. Para mim está bem claro isso. E esta devolução, ela será lenta, gradual, e não será menos dolorosa do que a lentidão e a gradação. Por quê? Porque nós estamos fora da estrada. Voltar para a estrada do mundo, onde a lei, o conhecimento e o trabalho são os pilares, e também a ética e a espiritualidade são os pilares do desenvolvimento de qualquer nação. Voltar isso para a estrada não é uma tarefa simples. Se fará com o estoque de boa vontade da nação, que somos nós,
e com a competência do gerenciamento do Estado. E isto vai mexer com interesses muito grandes. Quem está com essa propriedade usurpada da nação brasileira, vai, como se diz aqui no Rio Grande, espernear. Mas não há em economia e em política, a verdade é uma só. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, eu vejo, assim como a nação brasileira vê, com muita esperança, a possibilidade de entrarmos no caminho daquilo que é correto, dos parâmetros e dos indicadores internacionais de educação, de saúde, de habitação, de formação, de criação de emprego e renda, onde todos tenham a oportunidade de participar. Agora, tudo isso demanda tempo, né? E bastante tempo. O senhor acha que o novo governo, mesmo que venha a fazer as coisas procurando, como o senhor disse, voltar para o caminho certo, o senhor acha que ele vai ter tempo suficiente do povo brasileiro? Como é que a população vai reagir, digamos? A população, ela está tão desesperançosa e tão ávida para que se interrompa esse processo de degradação, que o mínimo que se fizer já será o máximo. Nós em 4 anos não vamos voltar a ser um país onde possa se dizer que aqui a economia vai participar, enfim, na vanguarda do mundo, como hoje os países mais avançados são. Quanto demorou a Coreia do Sul para avançar? O importante é dar o primeiro passo, e nem sempre se acertará o primeiro passo. O que dá para se notar é que o gerenciamento via formação de governo está sendo buscado com pessoas notáveis nas suas áreas, que sejam pessoas que, não vamos nem falar de ter biografia, como se diz, ilibada, não é isso. Além disso, isso parte do princípio, são pessoas que têm formação e competência para dar os primeiros passos no sentido do fazer, do construir e do desenvolver um país onde todos tenham oportunidades e que a meritocracia volte a ser, aqui no Brasil, a forma de se distinguir o que uma pessoa é e o que ela quer ser. No observar de fora, assim como nós estamos, a gente percebe claramente uma diferença já, que é assim, comparando-se com governos anteriores, independentemente de quais partidos, não há uma reedição, uma repetição de nomes já que estavam no governo X, no governo Y, no governo não sei o quê. Esses nomes não têm figurado, aparecido até agora. Então, aparentemente, me parece que num primeiro momento, ou até o fim, eu acho, estão fora desse processo. São nomes novos, assim, ao menos para o grande público, né? E, como o senhor disse, alguns reconhecidos pelos seus próprios méritos. Exatamente. Agora, o mais do mesmo levou aonde a gente chegou. Isso. O mais do mesmo, apropriando-se do Estado e virando as costas para a nação brasileira, são figuras carimbadas. Troca governo, troca isso, troca aquilo,
relações das mais menos republicanas possíveis aconteceram. E o que há, isso a gente vê na rua, isso a gente vê nas famílias, isso a gente vê nos grupos, isso a gente vê nas instituições. Há um novo ar no ar. Nós estamos respirando um novo momento. A gente não é ingênuo para dizer que é otimista de carteirinha para dizer que agora vai. Não existe recuperação econômica na forma de V, nem na forma de U. A recuperação econômica sustentada, ela é uma forma de elipse. Ao contrário, ela vai ser assim. Uhum. Qualquer recuperação assim em V é porque se mexeu nos princípios básicos e nos fundamentos da economia. Então, vamos agora adotar uma política de consumo. Não é a política correta. Tem que fazer uma política de oferta para que o consumidor consciente tenha as decisões corretas e tome as decisões corretas no que comprar, quando comprar, como comprar. E isso tudo demora tempo, porque se criou uma cultura perversa no país, né? Da tolerância à impobridade, da tolerância à degradação. Isso tudo vai mudar e se educa para a cultura com o exemplo, não é através de outro mecanismo. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo dessa entrevista hoje que está sendo realizada aqui com o senhor, o professor, empresário, enfim, que também é o presidente do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico, o professor Júlio César Brondani. Já voltamos. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos retomando o nosso programa em nome da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano, e também da Sicredi. Hoje recebendo aqui Júlio César Brondani, estamos repercutindo um pouco no que é possível até aqui, enfim, sobre as recentes eleições que nós tivemos. O que lhe pareceu as primeiras manifestações, professor Júlio, do governo Bolsonaro com relação às suas relações exteriores? Olha, na verdade a gente nunca sabe em que contexto elas foram faladas, né? A gente não sabe o contexto. Hoje o mundo está olhando para o Brasil de forma muito... O que o Brasil, o presidente vai virar os olhos para um lado ou para o outro, o mundo vai olhar. Que nós temos potencialidade econômica para sermos uma nação protagonista
Tudo que for falado agora é muito embrionário, é em período de formação de governo. A aproximação com os Estados Unidos, eu vejo ela como uma boa aproximação, porque o que há de mais avançado no mundo hoje da ciência e da tecnologia, principalmente na área econômica, é os Estados Unidos. Eles são ponta, mas eu vejo que haverá aproximação com a China e não há a menor possibilidade de não termos a China como parceiro, não há possibilidade de não termos a Argentina e o Chile como parceiros, o Paraguai como parceiros. Eu acredito que a Comunidade Econômica Europeia também, o nosso país, ele precisa ter uma política externa aonde siga os 20 maiores, tentando buscar os que estão atrás dos 20, para trazer, e que tenha relações diplomáticas e comerciais com o mundo inteiro, e que se estabeleça um programa de intercâmbio comercial que aumente a nossa capacidade de produção e exportação de bens industriais e não só de commodities ou de produtos das cadeias do agronegócio. Porque se nós formos olhar hoje, o que nós temos aqui no país de novas tecnologias em TV e eletrodomésticos, por exemplo, são projetados na Europa, nos Estados Unidos, feitos na China e desenvolvidos e os projetos trazidos para cá, e nós não temos, tem um longo caminho a percorrer, mas nós precisamos continuar a nossa política externa no sentido de sermos amigos de países que vale a pena. Sim. Vamos falar um pouquinho das eleições no nosso estado. Nós tivemos também, foi seguido aí uma tradição, enfim, quem está de governo, quando tenta a reeleição, não consegue. Que avaliação o senhor faz, digamos, de quem perdeu, de quem ganhou, o que dá para esperar? Temos um novo governo e do Estado se espera que ele faça a sua parte, na parte que ele compete, a quem compete. Ou seja, vou falar especificamente da nossa região. Não podemos passar mais 4 anos sem atacar um problema estrutural que nós temos aqui. São 3 de estrutura: ligação com Ceará, ligação lá com Cruz Altense, que liga a Frederico, e a principal, 19 quilômetros que eu de novo vou vir aqui falar sobre isso, desde o teu primeiro programa, desde que nós nos conhecemos. Então, dias atrás, num dos painéis do Café Graciotin, da FRINAP, que aliás quero cumprimentar ao presidente Fábio, a sua equipe, ao prefeito Schmidt e a todos que tiveram a presença na parte de participação, na parte de construção e na parte de expositores também, que acreditaram que foi uma excelente feira em todos os âmbitos, na área cultural, artística, econômica, de serviços, tecnologia. Nós estávamos coordenando o painel da indústria, do comércio, enfim, tivemos esse convite, juntamente com os empresários que lá estavam. Vou fazer um parênteses, se me permite, eu não estive lá, mas ouvi rasgados elogios, assim, pela forma como foi conduzido, né? E de pessoas que conhecem, que são do ramo. Então, parabéns. Muito obrigado. Mas está claro, na palestra que nós fizemos na Unimed, tu estavas lá também, nós apresentamos
um estudo muito simples, em pesquisa de dados secundários. Vamos lá medir quantos carros passam, não é isso. A região Nordeste, ela vai precisar da região Norte, a região Norte vai precisar da região Nordeste. Nós temos ligações históricas e também étnicas, porque a ocupação daquele território e a ocupação do nosso território são pessoas das mesmas etnias, das mesmas origens. Entretanto, aquilo que nos unia, que era a estrada de chão, a estrada de chão hoje nos separa, e são só 19 quilômetros. Então, o que eu espero do governo do Estado, de concreto, além de cumprir com as suas obrigações, porque ao se lançar candidato, imagino que um governador tenha as condições mínimas de governabilidade, acho que ele tem, senão teria se lançado candidato, assim como o candidato que perdeu, que a gente faça aqui um grande movimento no sentido de colocar data nesses 19 quilômetros. O senhor está se referindo à RS 126. Essa que une... Não, eu quero essa... O que a região precisa hoje, precisa das três, mas que precisa agora, urgentemente, é a união com a região Nordeste. Sim, é ali de Viadutos, de Pinhalzinho, que é a RS 126. Eu não sei o nome da estrada, mas eu sei... de tantas matérias que eu fiz a respeito... Então, assim, perdemos o bonde da história há 40 anos atrás, quando a região, ou o movimento aqui da região, fez a Eletrobras mudar a cota da barragem de Machadinho, porque estava previsto passar em cima da barragem ali por Carlos Gomes. Essa união já estava feita, não fizemos. O passado não volta mais, e talvez se fosse hoje, nós teríamos um olhar diferente. Agora nós estamos precisando. Nós temos uma região de 217 mil habitantes, não chega a 250 mil habitantes. A de lá tem mais 150. São 250, 300, 400 mil habitantes. Com 400 mil habitantes, nós somos o dobro de Passo Fundo. E nós somos do tamanho de Santa Maria, o tamanho de Pelotas, e estamos unindo 60, 50 municípios. Não há a menor possibilidade de nós termos a prosperidade sem termos esta estrada. Porque a região Nordeste hoje ou vai para Passo Fundo, ou vai para Lagoa, ou vai para Santa Catarina. Quando nós temos a nossa vocação daqui. E isto vale para a universidade, isto vale para a área médica, isto vale para o nosso comércio diversificado que tem aqui, isto vale para tudo. É 150 mil consumidores potenciais. E na parte do agronegócio, quanta integração das cadeias de agribusiness poderia haver de uma forma mais desenvolvida se nós tivéssemos essa união. Então, nos cabe aqui como região, ambas regiões, calendarizar essa estrada. Não é pedir se dá ou não dá para fazer. Não há mais tempo para isso. As lideranças nossas daqui, empresariais, políticas, de instituições, assim como não há mais... eu sei que já há calendário na BR-153. Isso vai retirar os caminhões da outra estrada. Eu acho que nos próximos 100 anos de Erechim e da região, nós já escrevemos bastante para onde nós queremos ir. Olha, nós temos planos estratégicos maravilhosos e aqui vai o meu elogio. Todos eles muito bem fundamentados, muito bem feitos, tanto pela Agência de Desenvolvimento quanto pelo Credenor. O que falta para nós, até hoje,
acredito que de agora em diante não vai mais faltar, é a gente nós sermos protagonistas da nossa história e buscarmos o que é nosso. O Estado não tem dinheiro, o Estado não tem o quê, a nação não tem. Isso não serve. Para os próximos 100 anos, não serve. Ações não é de enfrentamento e nem de depressão. Ações concretas são mais do que necessárias nessas questões de infraestrutura da nossa região. Eu sei que isso não depende de uma pessoa só, enfim, mas só quero lembrar que a região Nordeste elegeu um candidato como deputado estadual. Talvez possa ser digamos, uma figura a mais, mas o que o senhor está querendo dizer eu entendo perfeitamente. Não é bater a porta de um secretário e pedir. Não dá mais para ficar pedindo. Já faz 100 anos que a gente faz isso. Exatamente. Eu me lembro muito bem que em 1978, poxa vida, vamos voltar um pouquinho aqui, eu fiz uma reportagem sobre que uma comissão da região Alto Uruguai do Rio Grande do Sul e juntamente com uma comissão de empresários e políticos do oeste de Santa Catarina estava se dirigindo a Brasília para pedir pressa para a pavimentação asfáltica na época da BR-480. Depois ela virou RS e tal, RSC, trocou de nome, cada governo foi fazendo um pouquinho e tal, mas acabou saindo. Mas aí se passaram quase 40 anos. E hoje ela é fundamental para nós e, enfim. A integração regional, porque nós ainda temos aquelas... E não está correto, não está incorreto ter esse pensamento. Vamos pensar em grandes projetos. O que é um grande projeto? É um projeto de qualquer tamanho, que tenha fundamento e que tenha data marcada. Isso é um grande projeto. Então, que precisa fazer isso, aquilo, isso, não vai dar para nós. Vamos começar. Como se faz uma caneta? Essa aqui tem 6 partes. Bom, primeiro vamos achar as 6 partes. Depois vamos achar quem faça as 6 partes. Depois vamos achar quem pode comprar. Antes disso, quem pode comprar. Depois quem vai fazer, depois quem vai entregar. Agora, sendo objetivo mesmo, quem é que poderia chegar no governo do Estado, que não assumiu ainda, mas do futuro, eleito, e chegar e mostrar a relevância, a importância dessa ligação entre a região Alto Uruguai e o Nordeste do Estado, que vem sim se recuperando de uma situação onde tinha um apelido jocoso há muitos anos aí atrás, e que depois da BR-470, da Ponte do Barracão, eles passaram a viver um outro momento, Mas poderiam viver um momento talvez melhor ainda se houvesse esse braço de ligação com quem está mais perto, que é o Alto Uruguai. Ou seja, nós vamos voltar a ser o que nós sempre fomos no passado. Quem vai fazer isso? Bom, tem as autoridades constituídas, mas não se pode fazer isso com projeto que tenha dono. Isso, a AMAL, a Munor, o Querenor, o Coré de Lá, as ACIs, os CDLs, um grupo em torno de uma mesma ideia, de um mesmo ideal, que vai primeiro aprender o que precisa ser unido e depois terá que se estabelecer uma relação com o governo, uma relação profissional e responsável pelo relacionamento.
mas é a saída, é a única saída que existe. Ok, nós vamos fazer o nosso último intervalo do programa e voltamos dentro de alguns instantes. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, então, retomando o nosso painel de hoje, que com muito prazer recebe aqui o empresário, o professor Júlio César Brondani. Eu vou tocar num assunto que o senhor sempre insistiu quando esteve aqui, eu sei que ele, nas suas análises, ele é fundamental para qualquer transformação que se sonha ou que se pretenda executar em termos práticos, que é a questão da educação, da formação, do preparo, da mão de obra. Será que as instituições de ensino superior sabem o que o mercado precisa? Será que a escola de educação básica, fundamental, os professores estão sintonizados com o tipo de aluno que eles têm que preparar para oferecer às universidades? Porque a cada levantamento que sai aí em nível internacional sobre a qualidade do nosso ensino, do ensino médio, a gente aparece sempre estacionado no 58º lugar. Esse ano evoluímos para o 59º, né? Ou seja, evoluímos, caímos mais uma posição entre 65 países. Se eu não me engano, é essa. Como mudar essa área? Olha, os parâmetros de análise, eles são internacionais. Uma criança de 6 anos, que grau de alfabetização ela tem, o que ela deve sair sabendo, aonde está a barreira para passar de ano, o que sabe de português, no caso nosso aqui, de matemática, de ciências, e por aí vai. E por aí vai. Nós não precisamos inventar a roda. Não. Por mais que se diga que Paulo Freire tem uma importância e um reconhecimento internacional, a pedagogia do Paulo Freire não vai nos levar a sermos a Coreia do Sul. Ela vai libertar as pessoas, mas não vai dar a formação necessária de currículos escolares que deem as bases da ciência, da tecnologia, da engenharia, da arte. Não vai dar isso. Os currículos escolares precisam ter um conjunto de conteúdos que prepare as pessoas para a vida e para o trabalho. Se ela não fizer isso, vai estar falhando. E aí isso inclui leitura, inclui trabalho prático, inclui uma inserção
na sala de aula um pouco diferente daquela que nós temos. Não é uma tarefa fácil. No meu modo de entender, vai precisar se mudar muita coisa na educação do país. Desde a preparação e da formação de professores, que hoje, quem serão os professores do futuro dessas crianças? Aonde que estão aprendendo? O que estão aprendendo? Eu tive depoimentos estarrecedores aqui na nossa região, de uma professora já quase se aposentando, recebendo estagiário de universidade pública na área de pedagogia, na área de... completamente despreparados no fundamento do que é ciência, do que é... no fundamento de dar uma aula. Na técnica de ensino. A própria sociedade hoje, o aluno chega de que forma na sala de aula? A grande maioria dos alunos. A estrutura da família, de que forma está formada? Essa professora que dá aula num bairro começou a me relatar que educador, quando começa a falar com educador, começa evidentemente fazer uma análise e também traçar perspectivas. Como é que é a melhoria contínua do mundo? Será por pessoas? O depoimento dela é estarrecedor, de como as pessoas chegam na aula e a sua base familiar. Estarrecedor. Essa é a questão. De tamanha é a explosão do núcleo familiar e da família como primeiro professor das crianças na preparação de ir para a escola. Isso vai levar tempo. Isso vai levar tempo para a gente retomar o caminho daquilo que o mundo anda fazendo. Se não vai para 59, para 60, para 70 e assim por diante. Por quê? Porque o conhecimento, ele é estruturado. Ele é dado na forma de conteúdo programático, prepara-se o professor vai preparar o aluno vai dar o retorno pela sua formação. O estímulo à leitura, o estímulo à introdução ao trabalho, o estímulo ao desenvolvimento da capacidade empreendedora vai se dar na escola. E aí começa-se toda a questão estrutural do ganhar mal, do trabalhar menos porque ganha mal, essa questão que está mal resolvida. E não é tarefa fácil. Por mais... E nem curta. E nem curta. Por mais que se queira simplificar, isso é de uma complexidade incrível. Sem falar no questionamento ideológico. Não, mas isso não pode, isso não pode. A formação do caráter, a preparação para a vida, ela não é ideológica. A decisão da pessoa em olhar para um lado ou para o outro vai se dar a partir do momento em que ela tiver o conjunto de informações e de conhecimento, e de raciocínio, e de capacidade de discernir. É isso que conta. As pessoas, pela natureza humana, elas esperam isso. Nas palestras que eu vou dar para alunos que estão terminando o segundo grau, o nível de concentração na palestra é muito maior do que era no nosso tempo. Porque no nosso tempo nós já sabíamos o caminho. Nós já sabíamos o valor do trabalho, do conhecimento e da meritocracia e do esforço que cada um teria que empreender. Hoje se sabe, mas não se tem certeza. Então as incertezas são grandes.
E isso é algo que está bem presente hoje e que é um grande desafio, imenso desafio. A formação de novos professores na área da educação, aonde que tem grandes escolas que formam professor capacitado para lidar com aluno que tem problema, mas tem que pegar ele pela mão e colocar na estrada e largar uma nova pessoa. Agora, hoje se discute muito assim, quem é que realmente manda dentro de uma escola? É o professor? É a direção? São os alunos? Nós chegamos, nós descemos a tal patamar. É evidente que quem manda é o professor e tal, mas eu estou dizendo assim, é com tanta frequência essa discussão que a gente chega a duvidar de realmente quem tem que fazer o quê. E diga-se de passagem, isso é o maior dos absurdos. Porque você questionar o poder de um educador. Quando eu estive na Índia, eu saí daqui deveria ter lido Índia de A a Z e não li. Então, inúmeras foram as surpresas que a gente teve lá. Mas eu, naquela época, tinha acabado de uma novela aí, eu acho que era Caminho para Asilo, não sei como é o nome da novela. E naquela novela, umas 10 vezes durante a novela, eu não assisto novela, mas toda vez que eu passava numa sala e via aquela novela, tinha alguém fazendo namastê. Assim, uma saudação de respeito. Eu cheguei na Índia, já era o 5º dia, eu não vi nenhum namastê. Muito bem, estou indo num ônibus, imagina o ônibus da Índia, nós estávamos indo de uma cidade para outra. Os 2 indianos que eram consultores da nossa missão técnica estavam sentados juntos e já tinham formação superior, a Índia tem 86% de analfabeto, e o Trivelato, que era o nosso consultor técnico brasileiro, disse a eles que eu era professor. Bom, os 2 levantaram o ônibus andando, vieram lá para mim e fizeram namastê. E sentaram do lado e quiseram tirar foto. Depois eu fui perguntar, eles falam namastê lá para o professor, em função de que ele pode tirar o país e a população da ignorância, e para o ancião, que é sábio. A história da Índia tem 5.000 anos, a civilização indiana, e tudo é contado oralmente, tem poucos escritos. Agora que estão na fase de... Então veja bem, no mundo inteiro o professor é reverenciado. Ele se dá valor para ser reverenciado. Ele precisa se dar valor, e o valor se dá através do seu conhecimento, da sua postura e da sua capacidade de ter na sua profissão uma missão, um missionário da educação, com isenção e não com ideologia. Pode professar a sua crença política, mas não professar ideologia. Isso o professor não pode e não deve. Ele é um educador. Ele vai abrir mentes que vão tomar decisões para a vida, para melhorar a sua cidade, a sua família e o seu país. Bom, nós temos 1 minuto e meio ainda, eu vou trocar de assunto rapidamente e vamos abrandar um pouco todas... Abrandar não, o senhor fez reflexões muito importantes aqui. Vamos falar agora de um tema de paixão, onde a gente tem que ter um lado, mesmo se está certo, se está errado, a gente não abre mão. O Atlântico vai conseguir o seu título nacional esse ano, professor? Nós temos a grande família Verde Rubra, que hoje é mundial. Aqui nós estamos em 2 atlantistas, não sei o nosso operador se é atlantista também, já mencionou. Mas a gente está muito confiante de que temos condições de sermos campeões. O nosso treinador, Giba, o Elton, toda a direção e a comissão técnica, todos os nossos dirigentes, todo o departamento de atletas estão preparados para serem campeões. O outro lado também está. O que nós podemos dizer é que até então, ao longo desses anos todos,
nós sempre damos o melhor de nós. Neste ano de 2019, nós continuamos dando o melhor de nós. E o Atlântico, que tem 103 anos, ele pode dar um presente ao centenário de Erechim, que é um título nacional, já que o Mundial e o Sul-Americano a gente já tem, mas um título nacional do Campeonato Nacional, porque nós já somos campeões da Copa do Brasil, da Supercopa, enfim, da Taça Brasil. Eu estou muito confiante e espero que a gente, ao decidir em casa, consiga dar esse presente à nossa comunidade de Erechim. Ok, Júlio Bernardi, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite. Uma boa noite a todos os de casa aí e até a próxima. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo e no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce.